Enquanto você lê isso, um míssil viaja a 18 mil quilômetros por hora em direção a um alvo no Oriente Médio. Nenhum sistema de defesa no planeta consegue interceptá-lo. E o preço do petróleo, que afeta cada real que você gasta, cada investimento que você faz, está prestes a mudar de patamar para sempre. Meu nome é Lúcio Cipra, e nos próximos 15 minutos vou te mostrar o que a grande mídia brasileira ainda não conectou. Como um conflito a 10 mil quilômetros de distância pode destruir ou multiplicar seu patrimônio nos próximos meses. Fique até o fim, porque a última parte é a que mais importa para o seu bolso. Mas antes de a gente mergulhar no assunto, para um segundo. Bem-vindo ao Engenharia do Dinheiro. Se esse canal já te entregou alguma coisa que valeu o seu tempo, hoje eu te peço 3 cliques, like, inscrição e o sininho ativado. Não é protocolo de youtuber não, é porque o algoritmo é simples e cruel. Ele empurra o que recebe sinal. E esse conteúdo específico sobre o que está acontecendo agora no mundo e o que isso significa para o seu bolso precisa chegar em quem ainda não está vendo. 3 cliques seus podem fazer isso acontecer. E já que você está nos comentários, me conta, de onde você está assistindo esse vídeo? Cidade, estado, país? Eu pergunto isso toda semana, e toda semana aparece um lugar que me pega de surpresa. Semana passada foi assim, na anterior também. Tem algo nessa diversidade de gente que, por algum motivo, continua me deixando sem palavras, então continua me surpreendendo. Agora, uma coisa importante antes de entrar no assunto. Eu não sou consultor financeiro. Não tenho registro, não estou te recomendando nenhum ativo, nenhuma operação. O que você vai ver aqui é leitura de cenário, análise de contexto, tentativa honesta de conectar pontos que a mídia tradicional deixa soltos. A decisão final sempre é sua. Dito isso, bora pro que importa. O que aconteceu? E o que ninguém te contou. Vamos começar com os fatos técnicos e eu prometo que isso vai fazer sentido em segundos. O Irã lançou o míssil hipersônico Fatah, Mach 15, 15 vezes a velocidade do som. Para você ter uma referência, uma bala de rifle viaja a Mach 3. Esse míssil é 5 vezes mais rápido do que uma bala. Agora vem a parte que ninguém está explicando direito. O problema não é só a velocidade. É que esse míssil muda de direção no meio do voo, a 18 mil quilômetros por hora. Todo o sistema de defesa antimíssil do mundo, o americano Patriot, o THAAD, o israelense Arrow, funciona numa lógica simples. Calcule onde o míssil vai estar em 30 segundos e coloque um interceptador nesse ponto. O problema? O Fatah não está onde você calculou. Ele já mudou de rota, já está em outro lugar e continua acelerando. É como tentar acertar uma mosca que teleporta enquanto você balança o mata-moscas. O alcance desse míssil cobre de 1.600 a 2.700 quilômetros a partir do Irã. Isso coloca dentro do seu raio de ação cada base americana no Golfo Pérsico, cada cidade israelense, cada navio de guerra na região. Toda a infraestrutura de petróleo que move a economia global. A estratégia que ninguém viu chegando. Agora presta atenção aqui porque essa é a parte que separa quem entende geopolítica de quem apenas lê manchetes. O Irã não improvisou nada. O que estamos vendo é uma campanha militar em 3 fases, desenhada com meses de antecedência. Fase 1. O esvaziamento. Durante semanas, o Irã lançou centenas de drones baratos e mísseis de cruzeiro simples. Cada drone iraniano custou menos de 20 mil dólares. Cada míssil interceptador americano custou entre 3 e 5 milhões de dólares. Façam as contas. O Irã gastou 20 mil, os Estados Unidos gastaram 5 milhões para destruí-lo. Esse jogo foi repetido centenas de vezes até os estoques de interceptadores americanos na região caírem abaixo do limite operacional. Fase 2. O cegamento. Depois de esvaziar os estoques, o Irã atacou os radares e sistemas de alerta precoce. Resultado, 25 a 30% da infraestrutura de vigilância americana na região está destruída. Metade das baterias Patriot fora de operação. Fase 3. O golpe final. Com as defesas cegas e esgotadas, agora entra o Fatah, a arma que sempre foi reservada para esse momento específico. O míssil hipersônico não era o movimento de abertura, era o fechamento do jogo de xadrez, e o Irã esperou pacientemente até criar as condições perfeitas para usá-lo. O petróleo e o seu bolso. Agora chegamos ao ponto que realmente te interessa como investidor brasileiro. O petróleo fechou hoje na faixa de 95 dólares o barril. Mas os modelos financeiros mais sérios, não especuladores, analistas institucionais com dados reais, estão apontando para trajetórias que até 3 meses atrás seriam consideradas delírio. 120 dólares, nas próximas semanas, com a atual disrupção nas rotas de abastecimento. 150 dólares, cenário base, não mais tail risk. 200 dólares, probabilidade não negligenciável se a situação escalar mais 2 degraus. Mas o que isso significa na prática? Deixa eu te dar um exemplo concreto e brasileiro. A Samsung fabrica smartphones na Coreia do Sul. A Coreia do Sul importa energia significativa do Golfo Pérsico.
Quando a energia fica mais cara, a produção fica mais cara. Quando a produção fica mais cara, o próximo smartphone que você comprar fica mais caro. Agora expande esse raciocínio para cada produto que viaja em navios movidos a combustível. Para cada alimento que chega no supermercado depois de percorrer centenas de quilômetros em caminhões. Para cada serviço que depende de energia. Nos países ricos, energia representa 8 a 12% do orçamento doméstico. No Brasil, essa proporção é maior, especialmente nas camadas mais vulneráveis da população, onde combustível e gás de cozinha chegam a representar até 30% dos gastos mensais. E tem mais. Os efeitos do preço do petróleo hoje chegam nas prateleiras com 60 a 90 dias de atraso. O que você está vendo agora nos postos de gasolina ainda não reflete o que aconteceu nesta semana. O pior ainda não chegou na sua fatura. O fim da hegemonia americana e o que vem depois. Aqui eu preciso que você guarde essa informação, porque ela vai aparecer nos noticiários nos próximos meses e você vai querer ter entendido antes. O Irã está lutando contra os Estados Unidos e Israel simultaneamente. As duas nações militarmente mais sofisticadas do Ocidente, com o apoio industrial da OTAN, com décadas de investimento em tecnologia e inteligência. E o Irã está lutando sozinho, sob décadas de sanções, com uma fração do orçamento americano, sem aliados militares presentes no campo de batalha, e está ganhando. Esse fato, esse único fato documentado em vídeo, em dados, em relatórios militares, é o que vai remodelar os próximos 50 anos da ordem global. Cada governo do Sul global, cada planejador militar em cada país que passou décadas acreditando na supremacia americana incontestável, está assistindo a isso e fazendo o mesmo cálculo. Se o Irã sozinho, sancionado e isolado, conseguiu esvaziar os estoques de interceptadores americanos, forçar um grupo naval a recuar do Golfo, destruir um radar de $1 bilhão e agora lançar mísseis que nenhum sistema americano na região consegue interceptar, o que exatamente a aliança com os Estados Unidos ainda protege? Para o Brasil, isso tem implicações diretas. O país que tem maior poder de compra dos nossos produtos agrícolas, o dólar que precifica nossas commodities, as regras do comércio internacional que nossa economia depende, tudo isso vai passar por uma revisão que nenhuma força política interna pode controlar. A Europa na armadilha. Mas o cenário fica ainda mais complicado quando você olha para a Europa. Itália, França e Reino Unido estão deslocando ativos navais para o Mediterrâneo Oriental. Governos europeus, que passaram semanas assistindo de longe, estão fisicamente movendo hardware militar em direção à zona de conflito. A justificativa declarada? Preparação para participação potencial se o conflito se expandir. A realidade? A Europa está em crise energética de proporções históricas. A Rússia cortou o fornecimento de gás. O Catar, principal fornecedor alternativo de GNL depois do gás russo se tornar politicamente impossível, suspendeu embarques porque sua própria infraestrutura está sob ataque ativo. A Europa está perdendo simultaneamente gás russo e gás do Golfo pela primeira vez na era pós-guerra. E a resposta dos governos europeus a essa vulnerabilidade desesperada é enviar navios de guerra em direção ao conflito que está causando a crise. A resposta do Irã foi imediata e pública. Qualquer parte que entrar neste conflito será tratada como combatente. Um conflito que começou como confronto regional do Oriente Médio acabou de adquirir uma dimensão militar europeia ativa, com a Rússia observando friamente, segurando o fornecimento de gás como alavanca, esperando que o Ocidente se sobrecarregue a si mesmo. O que isso significa para o investidor brasileiro? Chegamos no bloco que você estava esperando. Primeiro, o contexto macro que você precisa ter na cabeça. O Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo do hemisfério ocidental. A Petrobras exporta commodities precificadas em dólar. Quando o petróleo sobe, nossa balança comercial melhora estruturalmente. Isso tende a fortalecer o real e beneficiar as empresas ligadas ao setor. Mas há um lado negativo imediato. Combustíveis mais caros no Brasil significam inflação maior. Significa IPCA resistente. Significa Selic que demora mais para cair. Significa custo de crédito mais alto para empresas e consumidores. O cenário que se desenha a partir desse conflito não é simples para nenhum investidor. É uma situação de dupla pressão, oportunidade setorial de um lado, risco inflacionário do outro. Os setores que historicamente performam bem em ciclos de petróleo alto, energia e commodities, setor de defesa e segurança nacional, no caso de ETFs globais, fundos de proteção inflacionária como IPCA+, ouro e ativos reais. Os setores que sofrem: varejo com consumo discricionário, empresas com dívida em dólar, setores intensivos em energia como químico e petroquímico importador, tecnologia de crescimento dependente de crédito barato. E há uma dimensão cambial crítica.
Conflitos geopolíticos de grande escala historicamente fortalecem o dólar como ativo de refúgio. Se você tem exposição internacional ou se está pensando em ter, agora é hora de rever o timing. Onde isso termina? Não com uma vitória militar, porque não há vitória militar disponível para nenhuma das partes na trajetória atual. O Irã tem 31 centros de comando descentralizados e dispersos. Não existe um único ponto cuja destruição para a campanha. Não há uma única conversa, um único acordo, uma única capitulação que paralise o que já está em movimento. Isso termina quando a dor econômica se torna politicamente insuportável em Washington. Quando 90% de oposição doméstica nas pesquisas americanas se transforma em consequências eleitorais severas o suficiente para superar os cálculos políticos que estão guiando as decisões. Quando os países do Golfo finalmente disserem publicamente o que cada um deles já está dizendo em privado, que a América precisa ir embora, que o arranjo falhou, que o custo da continuação é maior que o custo de uma nova ordem. Esse momento está mais próximo do que esteve em 40 anos de presença militar americana no Golfo. A frase que você precisa ler 2 vezes. 57 nações de maioria muçulmana ficaram de lado e assistiram o Irã lutar sozinho contra as 2 forças militares mais poderosas da Aliança Ocidental. O Irã não precisou delas. Leia essa frase de novo, devagar, porque essa frase, essa única frase, muda tudo sobre a ordem mundial que vem depois. O investidor que entende geopolítica não reage ao noticiário, ele se posiciona antes do noticiário. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com alguém que precisa saber disso antes que chegue nos portais de economia. E se quiser continuar acompanhando essa análise, assina o canal, porque o próximo capítulo desse conflito já começou a ser escrito. Até a próxima!